Senhores telespectadores, temos diante de nós um dos trechos mais extraordinários, mais autênticos, mais vivos de toda a paisagem portuguesa. É Ribeira Lima. Desde há muito tempo chamamos Ribeira Lima ao vale do Rio Lima. Nasce lá em cima, já nas montanhas galegas, desce aqui por entre estas várzeas verdes e vai além, se olharem bem, naquela garganta, acaba o rio e começa ao mar. É Viana do Castelo. A terra que está na nossa frente é Ponte de Lima. Ponte de Lima, o nome, ela outrora chamava-se apenas Ponte, porque não havia mais ponte nenhuma. Não havia ponte no Ave, nem no Cávado, nem no Mondego, nem em parte nenhuma. Havia a ponte, simples ponte, porque quem quisesse ir de norte para sul, passava aqui, passava na ponte. É claro, isso faz a extraordinária fortuna da cidade. Cidade não, porque se dá uma coisa muito curiosa, é que esta cidade nunca quis que lhe chamassem cidade. Cidade é para essas terras, essas terrasitas que lá vão trepando e medem e tal. Não, não. Esta é a nobre vila de Ponte de Lima, que já era vila no tempo da Condessa Dona Teresa, que lhe deu fural. Chegou-se a pôr, realmente, lá no Parlamento, o projeto, cidade, unanimemente, a que os poderes locais rejeitaram. Que superioridade que isto representa. A história de Ponte de Lima é simples e é muito bonita. Imaginem uma várzea, uma grande várzea, modelada pelo rio e rodeada a toda a volta por outeiros. No cume de cada outeiro nasce um castro. As povoações do castro entendem-se umas com as outras e assim nasce uma civilização. Eu penso que realmente o Rio Lima é a linha dorsal de uma civilização. Quando os romanos chegaram aqui, tudo isto estava instalado, os povos castrejos viviam nas suas aldeias, eles ocuparam o país e fizeram uma ponte. É muito importante isto da ponte. Fizeram uma ponte, exatamente esta ponte em que eu agora estou. O meu telespectador, se vir, vê a ponte, continua, vai até além, além já é Ponte de Lima, vê ali as águas do Rio Lima. Ora bem, aqui embaixo, se observarem com atenção, os arcos ainda são de construção romana. Lá estão as pedras típicas, quer dizer, este sítio aqui foi construído há cerca de 2000 anos. Bom, naturalmente depois, as torrentes do rio, que são impetuosas, são bravas durante o inverno, foram arrancando as pedras, destruindo os arcos, levando os tabuleiros nas grandes enxurradas, e a ponte foi construída, reconstruída, tornada a fazer, mas ela chegou até hoje. Vejam, é uma ponte lindíssima, em parte romana, estes arcos aqui são romanos, em parte medieval, em parte manuelina. O que importa é que nunca deixou de existir. E isso é muito importante. Reparem que agora temos uma grande estrada. É o Rio Lima. O Rio Lima vem lá de cima das montanhas galegas e vai até ao mar. Outra grande estrada, a estrada romana com uma ponte que atravessa o Rio Lima. No ponto em que atravessam, faz uma cruz e nasce uma terra. Essa terra chama-se, simplesmente, a Ponte. É na Ponte que a Condessa Dona Teresa, em 1125, confirma uma grande feira. Uma grande feira, era aqui que se juntava toda a gente
quem vendia gado, quem vendia trigo, quem vendia metais, quem vendia cabedais, quem vendia ouro, vinham os ourives, vinham os prateiros, vinham os judeus, vinham os onzaneiros, vinha quem trocava. E aqui era o grande centro económico do noroeste da Península Ibérica. Este lugar de Ponte de Lima foi uma das cabeças da Espanha. Claro que o tempo muda sempre. Quando chega ao século XIII, veio o rei Dom Afonso III, olhou para a foz do rio, olhou para a foz, que era um lugar quase deserto, e disse que bonita que ficava aqui uma vila, e fundou a vila de Viana. E depois, século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, Viana vai sempre ganhando caminho e Viana acaba por ser a cidade aqui do Alto Minho. Desses tempos passados, chegaram até hoje vestígios impressionantes. Ruínas de conventos, velhas igrejas, torres senhoriais, mas principalmente os solares. Estamos na terra dos solares. Em nenhum outro ponto de Portugal são tão numerosos os solares. Solares do Lima. Um erudito aqui de Ponte Lima, o senhor engenheiro João de Abreu Lima, fez o recenseamento dos solares e casas nobres e encontrou 600. Isto é extraordinário porque em nenhum outro ponto do país o número é tão alto. Nem na região de Lisboa, nem na região do Porto, nem na de Coimbra, nem no Sul. Como é que se explica que aqui, no Vale do Lima, haja tantos solares? É este o problema que eu lhes quero pôr. O mistério dos solares do Vale do Lima. Porquê aqui? Nada disto se passa, por exemplo, no Minho, ou no Tâmega, ou no Douro. Porquê aqui? Bom, há várias explicações, as coisas nunca têm uma explicação simples, mas é muito interessante pensar nisso. Eu julgo que aqui se deu a convergência de vários fatores. Primeiro, desde o tempo de Dom Afonso Henriques, que muitas famílias nobres se instalaram aqui na região. E essas famílias conservaram sempre a sua nobreza. São elas que estão na raiz desta gente nobre da Ribeira Lima. Mas depois, muita gente que não era nobre ou era de pequena nobreza, emigrou para o Brasil. O Minho chegou a despovoar-se para se povoarem as grandes regiões do sertão brasileiro. Então, na altura do ouro e dos diamantes, isto ficou quase sem braços para a agricultura. Foram milhares e milhares e milhares. Foram e nunca mais voltaram, a não ser alguns. Houve umas centenas que voltaram. Voltaram ricos. Voltaram e fizeram as suas casas. Muitos dos atuais solares da Ribeira Lima são casas de antigos imigrantes que vinham da terra da árvore das patacas com fortunas que lhes permitiam fazer residências sólidas para o futuro. Terceiro motivo, aqui a construção antiga era em granito e a cobertura do telhado era em enormes vigas de carvalho ou de castanho. O carvalho é uma madeira quase eterna e o castanho dura 200 e 300 anos. Isso tornava possível que uma família fazia a sua casa, naturalmente, casa para viver, um espaço, uma lareira. A geração seguinte acrescentava-lhe mais um corpo, os netos mais um bocado e, ao fim de centenas de anos, o que tinha começado por uma casa de um torna-viagem era uma residência solarenga enorme
ligada ao nome de uma família. Isso é o que, julgo eu, explica a extraordinária riqueza dos solares da Ribeira Lima. Bem, como sabem, o tempo dos solares passou. Quem é que hoje pode manter uma casa com dezenas de divisões, com muitos telhados, com madeiras, com pátios, com lojas? Hoje que não há pessoal, que não há... E então os solares entraram em decadência. Os tetos dos conventos abateram. Olha, eu estou aqui a falar num convento antigo e um convento muito ilustre. Este convento foi feito no tempo do rei Dom Afonso Henriques e chegou a estar completamente arruinado. Felizmente, foi comprado pela Câmara, foi inteiramente reconstruído e hoje é a Escola Superior Agrícola de Ponte de Lima. Criam-se aqui técnicos superiores para a nossa agricultura. Isto é um belíssimo exemplo, é um dos melhores exemplos que há em Portugal de como se pode salvar o passado preparando o futuro. Claro, eu bem sei, isto se calhar feito de novo, feito de raiz, saía mais barato, com certeza, mas não se salvava um edifício que vem do tempo do fundador da nacionalidade. E a gente não perde nada se quando a gente desfralda as bandeiras do futuro, ressalvar também as relíquias do passado. São coisas que não podem fazer mal uma à outra, podem ter a certeza disso. O presente, sim. O presente é que pode fazer mal ao passado, destruindo e renegando e escarnecendo, ou pode fazer mal ao futuro, falseando, traindo e tornando-o impossível. Agora, entre passado e futuro, há um intervalo tão grande que eles não podem fazer-se mal. Bom, mas desse tempo de ruína, houve muitos solares escavacados, destruídos, parecia que ia acabar o tempo dos solares, mas aí surge um movimento novo, o do turismo de habitação. O turismo de habitação consiste em reconstruir o solar, muitas vezes com a ajuda pública, e permitir aí que se exerça uma hotelaria, quer dizer, recebem-se pessoas que pagam, e isso tornou possível aqui no Minho isto. Primeiro, aumentou em muitas centenas o número de camas, muitas centenas. Aqui na Ribeira Lima há cerca de 50 casas dedicadas ao turismo de habitação. Depois, permitiu salvar esses palácios. De outra maneira, estavam transformados em pedreiras e agora estão novamente de pé. Depois, não deixou conspurcar a paisagem, porque não vieram fazer torres agrestes, feias, esses mamarrachos que agora inventaram e que maculam indelevelmente as paisagens mais belas, não. Os antigos solares inscrevem-se docemente nas várzeas, nas linhas e nas dobras dos outeiros, e é assim que continua a Ribeira Lima. Bom, e por último, permitem ao forasteiro chegar aqui, estar numa casa fidalga, ser recebido por uma família hospitaleira e levar deste país uma ideia bela, uma ideia pelo menos verdadeira. É mesmo assim que nós somos. E fez da Ribeira Lima uma região excepcionalmente atraente. É um desafio que eu faço aos meus telespectadores que me estão a ouvir. Venham à Ribeira Lima, venham conhecer alguns desses solares e verão que não perdem o seu tempo. Para mim, os três lados deste triângulo fascinante são o Rio Lima,
os solares e os canteiros. Já falei do Rio Lima, já falei dos solares e agora vou falar dos canteiros. Eu estou aqui numa curva da estrada que liga Ponte de Lima a Valença. Reparem, esta curva da estrada tem nem mais nem menos que uma exposição de escultores. Eu peço-lhes que prestem atenção à extraordinária beleza destas peças. Isto é um Santo António. É esculpido no granito. Bom, reparem que espantoso São Cristóvão. Força! Isto parece arrancado do pórtico de uma catedral românica. Olhem, outro Santo António. Este Santo António é absolutamente soberbo. Numa mão o Evangelho, noutra mão um menino. O que é espantoso é o preço disto. É claro, naturalmente, eu não gosto de fazer reclamos comerciais a ninguém, mas emociona-me pensar que eu perguntei, então, e isto, quanto custa? Disseram 38 contos. Para o Sr. Doutor fazemos um desconto. Devo dizer que estamos perante uma obra-prima de escultura popular que, vendida aqui, vai para esses standibecos de antiquários da Europa por 10 vezes mais. Bom, e é isto que se faz aqui. Isto é pedra arrancada aí nas grandes pedreiras da Serra d'Arga, e isto traz-me a ideia aquele texto do Padre António Vieira. Vai um estatuário por essas montanhas, arranca uma pedra dura, tosca, bruta, informe, e depois que desbasta o mais grosso, alisa-lhe a face, ondeia-lhe os cabelos, rasga-lhe os olhos e surge um homem. Pode ser que um santo que se possa pôr no altar. O Padre Vieira dizia isto da pedra para encorajar os missionários portugueses a converter os índios. Dizeis que esse índio rude é uma pedra? Pode ser que seja, mas até da pedra os homens fazem santos, e eles não são pedras, são homens como nós. A arte dos canteiros não vai acabar no Vale do Lima. Há inúmeros canteiros a trabalhar. Eu vim aqui a uma oficina que me parece que é um belo exemplo. Como veem, há muita gente aqui a trabalhar. É uma família só. É o Martinho Sequeiros, são os dois irmãos. Os irmãos é o Eliseu e o Diogo, e são até 2 filhos, o André e o Sérgio. Bom, o André e o Sérgio ainda são jovens, andam na escola e são bons alunos, mas aos sábados, e hoje é sábado, podem vir aqui entreter-se na pedra. Eles não estão bem a ajudar o pai, estão a entreter-se na pedra. E que lindas coisas eles já podem fazer. O ambiente aqui faz-me lembrar aquele belo poema do António Gedeão sobre os canteiros. Eu só não o sei de cor, vou dizer as primeiras estrofes. Álvaro Góis, Rui Mamede, filhos de António Brandão, naturais de Cantanhede, pedreiros de profissão, de sombrias cataduras, como bisontes lendários, modelam ternas figuras na brutidão dos calcários, no silêncio da nave, como um cinzel que batuca, soa sempre um truca-truca
lento, pausado, suave, truca, 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 sob a abóbada românica, como um cinzel que batuca numa insistência satânica. Truca, 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 truca. Álvaro Góis, Rui Mamed, filhos de António Bradão, naturais de Cantanhede, ambos vivos aqui estão. Truca, 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 vestidos de serrobeque e acocorados no chão. Truca, 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 truca. É este mundo que ainda vimos encontrar no Val do Lima. Mas o artesanato do Alto Minho não é só granito, é também a cerâmica, é também o linho, é também a cestaria. Eu não tenho tempo para falar de tudo, mas não queria deixar de fazer uma referência a esta atividade. Eu estou agora no ateliê, fica a 5 km de Ponte de Lima, onde um empresário toma esta decisão: refazer exatamente com os materiais antigos, peças iguais às da nossa cerâmica dos séculos XVII e XVIII. Peças iguais. Bom, eu tenho aqui, e vou-lhes mostrar, duas peças. Uma é antiga e outra é uma reprodução feita agora. Se o meu telespectador descobrir qual é a antiga e qual é a nova, eu dou-lhe um doce. As peças agora reproduzidas têm muita beleza, reparem-me nisto, muita beleza. Algumas são novas, mas isto, por exemplo, comove-me. Isto é exatamente, são os anjos que sustentam em Macau o brasão da cidade do Santo Nome de Deus de Macau, no Leal Senado. Bom, tudo isto é realmente um artesanato que nos prestigia. E isto é importante, porque o artesanato é uma espécie de espelho do país. E eu, em certas regiões, vejo expor um artesanato bisonho, buçal, grosseiro, tosco. Que diabo! Se os portugueses são assim, que triste figura nós fazemos. Que somos assim, e também é verdade, isso só nos deixa bem colocados. Mas existe uma outra forma especial e muito rara de artesanato aqui no Alto Minho. É a ourivesaria. Porque estes grandes rios, Minho, Lima, Cava, do Ave, nos seus cursos deixavam pepitas de ouro. E nos sítios onde apareceu o ouro, não tardaram a surgir ourives. As pepitas, eu tenho aqui pepitas de ouro. Isto é ouro. Pepitas de ouro, semelhantes às que apareciam no rio. Esta é uma pepita rara, uma pepita que bastava quase para enriquecer quem a encontrasse. Reparem como isto é bonito. Ora bem, com o ouro, os ourives. E essa arte hoje sobrevive. Eu tenho aqui uma peça que eu acho realmente muito bonita. É um bocado de ouro. Está o cavalo de Santo Ovídio. É um cavalo que aparece, é uma gravura rupestre que está aqui em frente, na Serra de Santo Ovídio, e que aqui foi transmudada do rochedo para o ouro. Bom, mas há aqui isto, por exemplo, é um torques. Um torques dá perto de 3.000 anos. Era usado na civilização pré-romana, isto, como vêem, alargava-se
era isto que as mulheres podiam pôr aos pescoços. Há aqui muitas joias inspiradas nesses modelos primitivos, e essa habilidade de usar os velhos modelos e fazer peças de uma grande beleza, isso continua hoje aqui nos ourivos do Alto Minho.